Olá, a paz do Senhor. Aqui vamos nós para mais uma aula da EBD. Eu sou o pastor Denilson Maciel e tenho o carinho de estar aqui comentando com você mais uma vez esta videoaula, pré-aula, mini-aula, como se diz, desse primeiro trimestre de 2023. Aviva a tua obra é o tema que nós estamos trabalhando. Já tivemos assuntos interessantes sobre o avivamento, o que é avivamento, estudamos avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, avivamento na história da igreja, na vida da igreja, avivamento na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, avivamento na pessoa do apóstolo Pedro, avivamento na vida de Estevão, e ainda frisando Estevão, o primeiro mártir. Na aula passada nós estudamos sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Se você está chegando agora aqui no meu canal, quero primeiro agradecer você, obrigado pelo seu carinho. Você que já está comigo aqui, obrigado de coração mais uma vez. Se você já é inscrito no canal, maravilha. Se não, se inscreva no canal, né? Me ajuda a levar essa informação para frente. E pode curtir também, deixar um comentário. Tudo ajuda para nós divulgarmos um pouco mais também a palavra de Deus. Lógico que essas aulas minhas aqui, elas têm o alvo de compartilhar principalmente com os meus amigos professores. Ou seja, é mais uns subsídios, além de muitos que já tem aí na internet, né? Mas eu estou aqui também para contribuir como subsídios teológicos para a sua aula da EBD. Lembrando que esta aula presencialmente, ela vai acontecer no dia 5 de março de 2023. Eu, particularmente, dou aula presencialmente na cidade de Cabreúva, São Paulo, na Assembleia de Deus Aliança de Paz, na rua Paraíba 248, bairro Jacaré, na cidade de Cabreúva, todos os domingos às 8h30 da manhã. Portanto, se você mora aqui na região ou está passando por aqui, você é meu convidado para estudar comigo presencialmente. Seria um prazer muito grande receber você na minha aula presencial. Mas você que está chegando agora, ou você que já está comigo me acompanhando aqui no canal do YouTube, mais uma vez, minha gratidão. Me ajude a divulgar também aí o nosso canal. Vamos ao que interessa, né? Porque aqui não pode ficar falando outros assuntos sem ser o que a gente se propõe a fazer. Muito bem. Então estamos na aula de número 10. Aula de número 10 que tem como tema principal, né? O avivamento na vida pessoal. Avivamento na vida pessoal. E aí a gente tem o texto áureo, né? Que temos o texto maior, que diz o seguinte: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Este texto áureo está no Salmo de número 63, versículos 3 e 4. E aí a gente tem também a leitura bíblica em classe. Na revista já é transcrita essa leitura bíblica em classe, mas o professor na sala de aula é imprescindível que leia juntamente com os alunos, porque é onde está a base para o desenvolvimento da aula. Lógico que nós frisamos o texto áureo, que eu vou comentar um pouquinho mais na introdução desta aula, é a base para todo o nosso assunto deste tema, o avivamento na vida pessoal. A leitura bíblica em classe, como eu disse, está no Salmo de número 63, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Mas é interessante você ler o Salmo inteiro. Aliás, por falar em Salmo, os Salmos eles são muito interessantes, né, para esse devocional. O Salmo de número 68 faz uma conexão com este salmo aqui do comentário do nosso querido pastor Elinaldo Renovato. Muito bem, então vamos ao texto áureo, vamos fazer um comentário aqui, lembrando que o título da nossa aula é O Avivamento na Vida Pessoal.
o avivamento na vida pessoal. E o texto áureo, então, ele diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Este texto áureo, então, ele está no Salmo de número 63, e o contexto aqui mostra que este salmo, na verdade, mostra o anelo do salmista pela presença de Deus, ou seja, o amor, a comunhão, a intimidade que o salmista tem pela presença de Deus. Tipo, ele deixaria tudo para adorar a Deus, para servir a Deus, na verdade. Nós vamos ver que este salmo, na realidade, ele mostra que o salmista estava atravessando um dos momentos difíceis da sua vida. Os estudiosos dizem que possivelmente ele estava sendo ameaçado por Saul. Você se lembra que Saul perseguiu muitíssimamente Davi, embora ele sofreu aqui não mostra ainda ele como rei, né? Portanto, é essa base. Se ele estiver atuando como rei quando ele escreveu este salmo, daí não é o momento em que ele está sendo perseguido por Saul, mas é o momento em que ele está sendo perseguido, inclusive, pelo seu próprio filho, o Absalão. De qualquer maneira, é um momento de dificuldade que Davi está atravessando. Ele estava, inclusive, no deserto de Judá, no deserto da Judéia, se você quiser assim entender. Então é por isso que no Salmo ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Então, lógico, aqui ele está falando da questão espiritual, mas ele também está falando do lugar físico, da onde ele estava geograficamente, né? Era uma terra seca, um deserto, uma sequidão. Ele estava atravessando uma dificuldade muito grande, perseguição, então, como eu disse, mas ele, de contrapartida, ele está dizendo que venha o que vier, aconteça o que acontecer, o mais importante para ele aqui, no caso, é adorar ao Senhor, é servir a Deus. Veja que ele fala o seguinte: a minha alma te deseja, a minha alma te deseja. Isto faz uma conexão com o Salmo de número 103, que também é o Salmo de Davi, que lá no Salmo de número 103, ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Parece que ele faz um convite para um ser interior, que é a própria alma dele, para louvar e bendizer ao Senhor. E lá no Salmo de número 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ou seja, não te esqueças de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito. É extraordinário esse anelo, essa vontade, esse desejo do salmista de adorar a Deus. Daí, então, o nosso comentarista colocar este salmo, né, como base para mostrar que a vida pessoal ela é imprescindível, o avivamento. Então, o avivamento, na verdade, ele começa com a vida pessoal. Lógico, a gente viu aí na história da igreja a chegada ou seja, o revestimento de poder, quando o Senhor avivou ali no dia de Pentecoste, né? Revestiu os irmãos, eles estavam coletivamente, eram quase 120 irmãos reunidos. Há casos em que todos estão reunidos e há aquele derramamento de poder, há aquele avivamento extraordinário. Mas aqui o salmista, aparentemente e fisicamente falando, ele está sozinho, mas ele está anelando pela presença de Deus. É extraordinário pensarmos nessa riqueza, nesse amor. Às vezes a gente encontra
pessoas nos nossos dias que ele, quando as coisas estão bem na vida dele, ele adora a Deus, ele vai para a igreja, ele faz muitas coisas, né, no reino no sentido espiritual. Mas quando as coisas ficam difícil, então aí a fé é abalada, tem as dificuldades, não é o caso do salmista. Verso 2, ele continua dizendo: eu tenho desejo de ver a tua fortaleza, o que eu mais quero é ver a tua fortaleza, ver a tua glória, como vi no santuário. Então o salmista, atravessando um momento de sequidão, de dificuldade no deserto, como diz aí na linguagem dos crentes, dos cristãos de um modo geral, passando por lutas espirituais, por dificuldades, por provas até, né? Mas ele está bendizendo ao Senhor. Tudo dele é louvar a Deus, é bendizer a Deus. Eu convido você a ler o Salmo todo, né? Aqui não dá para mim ler todo o Salmo e falar nos pormenores, porque é uma pré-aula, né? E eu tenho que falar alguns versículos só, alguns pontos. Mas, por exemplo, no versículo 13, ele fala assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Olha, a tua bondade é melhor do que a vida. Então, ele parece que está pronto para... Se ele tiver que morrer, para ele é até mais interessante. O poder de Deus, a bondade de Deus, no caso aqui, é melhor do que a vida. Verso 4 diz: assim eu te bendirei enquanto viver. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver raciocínio, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou adorar a Deus. E vou levantar as minhas mãos, que é uma prática de adoração. Já desde os tempos aí da antiguidade, a gente vê, né, que as pessoas levantam as mãos para adorar a Deus, bendizer ao Senhor. Sensacional este salmo, este versículo maravilhoso aqui do Salmo 63. Ele faz uma referência aí que ele anela ver a glória de Deus como ele viu no santuário. Lógico que esse santuário não se refere ao templo, né? Mas ele se refere a um lugar onde a manifestação de Deus, ou seja, onde está a presença de Deus, né? A gente pode lembrar do que Jesus falou para a mulher samaritana em João 4, 23 e 24, porque a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar que a pessoa estiver, é possível adorar a Deus, invocar pela presença do Senhor. Maravilha! Vamos então à nossa introdução deste assunto sensacional, super maravilhoso aqui desta aula de número 10. Muito bem, então o que a gente tem aqui é o seguinte, na introdução do assunto, aliás, eu não expressei a verdade prática, né? A verdade prática, ela é o resumo da aula, e ela diz o seguinte, que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Para que a pessoa possa dizer que está avivada, ela precisa ter a presença do Espírito Santo na vida, né? A presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo faz uma diferença extraordinária na vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Na introdução aqui desta aula, né, continuo com a revista, né? Então o material didático sempre a revista, né, a Bíblia, que não pode faltar. Já pensou o professor não ter a revista, a Bíblia principalmente? E a introdução diz o seguinte: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Então essa questão de ser avivado é vontade de Deus, de desfrutar do avivamento, desfrutar dessa vida abundante. E também o comentarista mostra que se um crente individualmente não for avivado, ou seja, na igreja local, os crentes de um modo geral não sentir, não viver esse avivamento, logo a igreja toda não pode ser avivada, né? Então, se eu quero um avivamento em toda a igreja, em toda a comunidade, ali, individualmente, as pessoas precisam clamar e viver esse avivamento. E aí, de uma vez que é experimentado esse avivamento dentro do templo, digamos, no decorrer do culto, claro que eu penso que antes de você ir para o culto, você já vai desfrutando, já precisa ir desfrutar
desse mover do Espírito, né? Parece que não dá para você entender que a pessoa vai para a igreja sem ser direcionado pelo Espírito Santo. Na qualidade de crente, na qualidade de adorador, de servo de Deus, você já vai para a casa de Deus, para o local de adoração, já avivado, que é o que aconteceu com Pedro e João. Eles foram para o templo, eles estavam indo para o templo, isso você vê em Atos 3, né? Eles estavam indo para o templo orar, buscar mais de Deus, porque eles estão anelando pela presença de Deus. Só que eles estão indo cheios já, porque na porta do templo, na porta chamada Formosa, tem ali um mendigo. E aí pede algo para eles, eles dizem, nós não temos dinheiro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele homem andou. Agora, para que isso acontecesse, eles tinham que estar o quê? Avivados. Né? Então você já vai para a casa de Deus cheio. Né? Não dá para ter essa ideia, eu vou para a casa de Deus para buscar. Não, eu já estou cheio, já estou buscando graça de Deus. E lá eu vou adorar a Deus. E automaticamente vai voltar revestido ainda mais. E aí isso faz com que, aonde a pessoa chega, esse crente chega depois, ele vai causar impactos no casamento, na casa, na família, na vida familiar, na faculdade, nos negócios, inclusive, né? Inclusive nos negócios, na empresa, aonde ele estiver, na profissão e principalmente na proclamação do Evangelho. Por isso que é toda uma conexão. Você busca Deus em casa, você vai para a casa de Deus, você se enche da graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Há essa demonstração, essa boa reputação, a virtude do Espírito Santo. É uma vida incrível. Não dá para a pessoa dizer assim, eu sou crente na igreja, estou cheio, não sei o quê, e depois os negócios dele não é de boa índole. Não dá. Então, o avivamento é importante porque nos negócios reflete, né? Nos negócios, no dia a dia, na conversa, né? Nos relacionamentos, é sensacional. Nas amizades e por aí vai. No tópico de número 1 do nosso comentário, que diz o seguinte, o avivamento na vida do salmista. Vamos retomar, então, aquele assunto do Salmo de número 63, vamos retomar para a gente analisar um pouquinho a vida do salmista no tópico 1. A gente vê que o salmista, então, ele tem uma busca, mas uma busca como? Uma busca intensa, uma busca sincera. O salmista experimentou momentos de lutas e dificuldades, como eu disse na introdução da aula, entretanto, mesmo diante desse processo difícil que ele estava atravessando, ele clamava e dizia, ó Deus, tu és o meu Deus. E ele fala, de madrugada eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, né? A minha carne te deseja, porque tem pessoas que acham que a carne é um problema. A carne vai atrapalhar. Não, a carne, o corpo é templo do Espírito Santo, o meu corpo também deseja adorar a Deus. Não dá para a pessoa também achar que é só no espírito. Não. Eu adoro a Deus com o meu intelecto, no sentido espiritual, eu adoro a Deus com as minhas emoções, com a minha alma, e eu adoro a Deus com o meu corpo. Daí então eu levanto as mãos, eu adoro, os meus lábios louvam o Senhor. Meu corpo é importante para a adoração a Deus. Tem pessoas que saem com essa, né? Só no espírito, irmão. Que é só no espírito, tem nada de carne. Já viu? Não. A minha carne adora a Deus. Diz aqui o salmista, a minha carne deseja, né? Te deseja muito te adorar, mesmo cansado às vezes, né? Mas a minha alma tem sede de ti. E ele diz, ainda que eu vivesse que o salmista vivesse um momento de sequidão, de dificuldade, mas ele está almejando aqui pela busca do Senhor. No ponto de número 2 do tópico 1, continuo falando aqui do avivamento na vida do salmista, tá? E Salmo 63. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Então o salmista, ele também tinha um anseio em ver a fortaleza, ele queria ver a glória de Deus, tipo Moisés, né? Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, né? E diz o salmista como ele contemplou no santuário, ou seja, aqui no sentido de que aquela experiência que ele já teve no momento que ele já esteve com o Senhor, ele já sentiu a glória de Deus, é como aqueles irmãos, né? Por isso que não dá para nós vivermos de saudade. No tempo antigo, no tempo, alguns anos atrás, era muita presença.
Tá, do jeito que eu senti a glória de Deus lá atrás, alguns meses atrás, no ano passado, a minha alma tem esse mesmo desejo, portanto eu vou buscar a Deus, né? Às vezes a gente vê um outro tipo de manifestação de pessoas nesses dias. Eles ficam na saudade. Tem um grande pregador aí que tem várias mensagens na internet e eu particularmente nem gosto muito de ouvi-lo, né? Porque eu sei que ele é um homem de Deus e tal, mas as pregações dele judiam dos meus ouvidos, porque tudo dele agora é saudade. Não sei se é porque, claro, eu tenho respeito, né, pelo homem de Deus, pelo patriarca que é, pelo ancião que ele é, mas, poxa, não dá, né, para todas as pregações eu tenho saudade daquele tempo, eu tenho saudade. Não, crente, nós não temos que viver de saudade. Embora eu concordo que parece que nos tempos aí passados as pessoas tinham mais intimidades, tinha mais manifestação de Deus. Eu concordo com isso perfeitamente. Mas eu digo assim, que não dá para mim só ficar vivendo lá atrás, porque o dia de buscar a Deus é hoje, né? A Bíblia diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então hoje é o dia mais importante. E aí, se ele está tendo saudade dessa movimentação lá de trás, de repente ele está confiando nas pessoas do lado. As pessoas não estão buscando, daí então não tem manifestação. Eu não tenho que esperar que alguém se manifeste para buscar. Eu tenho que buscar e tenho que ter essa minha vida pessoal avivada. No ponto de número 3 do tópico 1, lembrando que eu continuo aqui no tópico 1, o avivamento na vida do salmista, então ele diz que Deus é o nosso auxílio, diz o salmista. O salmista afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará ao Senhor, né? Vamos ver aqui o versículo de número 5 do Salmo de número 63. Veja o que diz. Ele diz, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura. Sabe? De tutano e de gordura se fartará, a minha alma quer, a minha boca então louvará, os meus lábios exaltam ao Senhor. Eu sou, assim, tenho um pouco de dificuldade às vezes de ficar perto de pessoas que têm também, sabe, eles não se expressam muito para adorar a Deus, parece que no culto é tudo tudo robótico, né? Tem a hora certa. Alguém já falou para mim, não, irmão Denilson, tem a hora certa de glorificar a Deus, não sei o quê. Eu falei, não dá. Eu tenho que me abrir, eu tenho que abrir o meu coração para adorar a Deus, para servir ao meu Deus. Olha aqui o salmista, minha boca louvará, eu não tenho que esperar o pregador mandar eu dar glória a Deus. Eu nem gosto disso, para ser bem sincero. Eu tolero, sabe? Quando o pregador está lá na frente, abraça seu irmão, chacoalhe seu irmão, levante a mão, todo momento. Eu acho que eventualmente é interessante o pregador usar essas expressões, coloque a mão no seu irmão, uma vez ou outra durante a pregação, eu acho interessante, mas durante todo momento, parece que o negócio fica muito mecanizado. Não sei se é por isso que eu, particularmente, ainda não fui reconhecido como pregador, né? Porque eu não entro por esses caminhos. Eu só prego a palavra, eu ensino a palavra. E eu incentivo que o irmão tem que abrir o coração e adorar a Deus. Porque se depender de mim, ficar mandando as pessoas glorificar, pular e fazer tantas coisas, aí isso também não dá para mim. Agora, as pessoas fazem, né? E tem um jeito todo especial de fazer, tanto é que parece que é bem requisitado. Mas vamos seguindo, a gente vai falando a palavra de Deus da forma que for viável para a gente aí, né? Então, nada como o Espírito Santo fazer o processo que ele mesmo quer fazer. Ele que sabe como que faz, né? Se a pessoa dá lugar a Deus, então o Espírito Santo vai encher e a pessoa não é possível que vai ficar todo o momento do culto calado sem glorificar a Deus. Então, resumindo o tópico de número 1, o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. Então, o salmista foi avivado, não resta dúvida. Mesmo que alguém vai dizer, não, mas ele não é batizado com o Espírito Santo. Ué, e é só ser batizado com o Espírito Santo que é avivamento? Então já vamos resolver essa questão. Não é porque a pessoa não é batizada com o Espírito Santo que ele não vive o avivamento.
Avivamento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que nós cremos no batismo com o Espírito Santo na qualidade de pentecostais, mas tem muitos irmãos que não adoram a Deus em línguas estranhas, entretanto, eles são avivados, são cheios do Espírito Santo, como é o caso aqui do salmista, até porque eram outros momentos, né? Então, o que acontece aqui é que ele tinha anseio de buscar, anseio anseio, queria demais, e a busca dele era uma busca sincera, automaticamente vivia esse avivamento. O tópico de número 2 fala o seguinte: o avivamento espiritual do crente. Então agora a gente empresta, é a chamada, né? A gente entendeu o texto, leu o texto, analisou a vida do salmista e agora a gente empresta dele para aplicar, já ir aplicando na vida do crente, né? Então o avivamento espiritual do crente. Baseado no salmista aqui, o comentarista diz, reservando uma agenda de piedade. Eu achei interessante isso daqui, porque na verdade isso aqui é agenda aberta para Deus. Na internet a gente vê aí os irmãos fazendo propaganda da agenda, né? Agenda aberta para ano tal, agora nós estamos no ano de 2023, agenda aberta para 2023. Ele está se referindo que tem vaga na agenda para pregar no congresso A, B ou C, aniversário de igreja e tudo mais. Mas o salmista aqui nos leva a, em primeiro lugar, se preocupar em ter uma agenda aberta para Deus. Então, antes de eu colocar a minha agenda aberta aí no spa para que as pessoas para que os pastores me entrem em contato, né, para que a gente esteja lá na igreja ministrando, eu tenho que ter uma agenda aberta primeiro para Deus, buscar a Deus, ter essa comunhão com Deus, assim como teve o salmista, né? À luz do que aprendemos com o salmista, né? Percebemos isso. Então é imprescindível para a vida que o crente, imprescindível para que a vida do crente seja poderosamente avivada, ele ter essa agenda aberta para Deus, né? E aí essa agenda aberta para Deus, lógico, né? Você já sabe, é a prática da oração, né? E da leitura devocional das Escrituras. Simplesmente isso. Não tem outro caminho. Talvez alguém vai dizer, eu pensei que era ouvir vídeo na internet. Também faz parte, né? Mas em primeiro lugar é vida de oração. Vida de oração e vida de leitura da palavra de Deus. Os vídeos aqui é para auxiliar, para te mostrar um norte. Mas essa busca, essa intimidade com Deus, inclusive, é com dispositivos desligados, né? Você e Deus, como Jesus falou, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta e ali busca a Deus. Isso é agenda aberta para Deus. A prática da oração, ponto 2 aqui do tópico 2, mostra, né, que a Bíblia relata exemplos, né, inclusive de homens que desenvolveram o hábito da oração, homens piedosos. Entre eles, nós vemos o caso deixa eu ver aqui o que eu anotei no meu plano de aula. Homens como Davi, que foi o caso, né, que nós estamos vendo aqui. Davi, Daniel e Jesus. Davi, por exemplo, ele tinha essa prática de orar, por exemplo, 3 vezes ao dia. Você vê essa referência no Salmo de número 55, 17. 3 vezes ao dia ele buscava a Deus. Daniel, no capítulo de número 6 e 10 do seu livro, ele também deixa claro que ele tinha por costume orar pelo menos 3 vezes por dia, reservar tempos de qualidade para estar na presença de Deus. Mas o que falar de Jesus, nosso modelo por excelência de oração? Jesus, a oração dele era intensamente, a que eu mais gosto. Parece que quando você coloca a ideia de horários ou de períodos, então fica meio que difícil, mas Jesus orava intensamente. E aí Paulo corrobora com essa questão, porque ele fala em 1 Tessalonicenses 5,17, que a nossa oração agora é orar sem cessar. Está no carro, está orando, está em casa de manhã, deu uma folguinha, pode orar, depois do almoço ora, está na igreja ora, de madrugada acordou, ora. Não necessariamente ter que orar de madrugada, mas orar para dormir, por exemplo. E aí, se você for despertado na madrugada, claro, a oração de manhã, tá certo? Então, enfim, orar na consagração, na igreja,
enfim, todos os lugares, na empresa. Eu orei muito em empresa, não tenho vergonha de falar aqui na internet. Quantas vezes entrei no banheiro buscar a Deus, banheiro limpinho, organizadinho, fechei a porta e ali eu busquei a presença de Deus. Porque você pode orar em qualquer lugar. Eu sou operador de grua, de guindastes, né? Guindaste universal nas obras, a 100 metros de altura, na cabina, quantas orações eu fiz, né? Então, essa busca em oração, ela é maravilhosa. E aí você sabe que quando chega no altar faz a diferença, tá? Ponto 3. Então, a leitura também, a leitura devocional da Bíblia. Falamos da oração e a leitura. Então, precisa, são as duas, né, irmão? Não pode... tem uma pergunta, é mais importante orar ou ler a Bíblia? Ler a Bíblia ou orar? As duas se completam, não tem jeito. Então você tem que ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é inseparável da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Você lê a palavra e ora e lê a palavra, é as duas juntas, né? Duas juntas. Deixa eu ver o ponto aqui. Então o crente avivado, ele deve ler e estudar diariamente a Bíblia, né? Isto é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Você deve lembrar do que está no Salmo de número 1. Lá o salmista também diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Segundo o pastor Luciano, ele diz que, pastor Luciano lá de Curitiba, ele fala que aparentemente parece que para me meditar eu tenho que ler, né? Então tem que ler. Você lê a palavra, você estuda a palavra e depois você medita na palavra, né? Então depois você estuda com mais profundidade. Então, a palavra de Deus, você tem que... Todos os contatos é importante, né? Primeiro, aquela leitura direta, devocional. Eu gosto de fazer essa leitura. Leio. Depois, você dá uma paradinha ali e medita. E se meditar, é como... comparando aí com o gado, né? Que faz muito isso. Ele come e depois ele fica remastigando, né? Então, para que você possa meditar, você tem que ler primeiro. Agora, existe o estudo profundo, não vamos confundir, né? Existe um estudo mais profundo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, você começa a se aprofundar um pouco mais em determinados assuntos, de repente fazer aí um curso teológico, que é importante, você fazer um curso de teologia, você fazer um curso aí para trabalhar, daí, principalmente na área da capelania, formação de obreiros, se aprofundar nos originais da Bíblia, né? Então, o estudo mais aprofundado. Mas, de qualquer maneira, essa vida de oração, essa vida contínua. Então, a vida do homem de Deus é nesse sentido aí. Então, é importante, diz aqui o nosso irmão, o crente avivado deve ler, meditar, estudar, para que ele possa absorver, para que ele possa compreender e, acima de tudo, ele possa aplicar o que ele também aprende, né? Porque o que não dá é ler, ter tanto conhecimento e depois a vida também ser um desastre, né? Não, ele lê, ele medita, ele estuda, ele procura aplicar na vida dele esse conhecimento que ele tem para que depois ele possa também pregar e ensinar os outros, porque segundo o doutor Alair Ribeiro mostra que o estudo que eu faço, mas que eu não apliquei na minha vida, é um estudo do pescoço para baixo, né? Não tem... Aliás, desculpa, da cabeça para cima. Não tem sentido nenhum. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não vivo? Mas às vezes acontece isso. Você ouve o pregador, o ensinador, você pensa que ali é uma coisa extraordinária, um super-homem até. E às vezes não, às vezes engana. Mas o mais importante aqui tá falando do individual, do pessoal. Não estamos aqui, claro, para julgar, mas estamos aqui para dizer que para você ser um homem de Deus de garra e que cause esse impacto aí com credibilidade, precisa estudar, aprender, aplicar na vida, ver os resultados e aí sim a gente ensinar os outros. Então, o resumo é o seguinte: as disciplinas espirituais cristãs são característica do genuíno avivamento. Característica o quê? Buscar. Buscar a Deus, abrir a agenda para Deus,
através da leitura, da oração. Essas são as disciplinas essenciais e fundamentais para que a pessoa possa viver um verdadeiro avivamento. E por final, no último tópico aqui, fala o seguinte: a vida pessoal e familiar do crente avivado. Aí não precisa nem discutir, né? Já fez todo o procedimento, agora a vida pessoal dele, dessa pessoa que então é avivada, tem algum diferencial. O avivamento espiritual traz consequência para a vida da pessoa, né? Por exemplo, ele tem cuidado com ele mesmo, né? Em suma, ele tem direção da palavra de Deus, ele desenvolve aspectos importantes na vida pessoal, né? E na vida pessoal ele é íntegro na forma de falar, na forma de agir, prudência nas decisões a ser tomada e inclusive na saúde, né? Na saúde física, ele tem cuidado com o corpo, ele tem cuidado com o que come, quantidade que come, por exemplo, né? E por aí vai, né? Com cuidado no descansar, no repousar, no dormir, tirar férias e por aí vai, né? Porque tudo isso é trabalho do Espírito Santo, uma pessoa avivada. Ah, não, irmão, pensei que você fosse cheio, fosse direto. Não, a pessoa que é cheia do Espírito Santo tem os cuidados, inclusive com ele mesmo, como diz em 1 Timóteo 4,16. Tenha cuidado de você mesmo, tenha cuidado dos que estão perto de você, para que você realmente possa ensinar os outros, ensinar a doutrina. Tem cuidado da doutrina, daquilo que você aprende, e aí tem cuidado de você mesmo, para que você possa ensinar os outros, tá? E nesse cuidado pessoal, naturalmente, ele também fala aqui sobre a vida com o cônjuge. Então, tanto faz o homem para com a mulher, ou a mulher para com o homem, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, veja o que acontece. Uma vida matrimonial, por exemplo, a vida do casamento, ele vive segundo a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo atua, né, e dirige eles nesse sentido. Por exemplo, o maridão, o esposo, né, ele é uma pessoa que tem cuidado para falar com a esposa, ele ama a esposa, ele tem afeto, ele tem carinho, e daí por diante, né? Ele demonstra isso. E a mulher também, né? Então ela é submissa ao esposo, ela é reverente, ela tem cuidado porque ela é uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, né? Então o lar, a casa é um pedacinho do céu, o leito é sem mácula, como diz lá em Hebreus 3, né? E consequentemente no ponto 3 fala aí a vida com os filhos. Os filhos estão acompanhando já essa atitude do pai avivado, da mãe avivada. E consequentemente esse pai, esse homem, ele tem cuidado para com os filhos, forma de falar, forma de tratar, não provoca a ira dos filhos, automaticamente os filhos que também são criados na igreja e são educados nesse avivamento, porque o pai e a mãe querem esse avivamento na vida deles, eles entram pelo caminho, eles também honram o pai e a mãe, eles são obedientes ao pai e à mãe, e assim por diante, né? Então tem toda uma harmonia dentro do lar quando se há avivamento. Veja, meus amigos, meus irmãos, como que é importante você viver o avivamento. Eu não tenho dúvida de que esse assunto desse trimestre é um assunto que foi dirigido pelo Espírito Santo para a nossa igreja no Brasil nesses dias que nós estamos atravessando. Veja que cada assunto importante aí. E finalmente, para ir concluindo a nossa aula, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Já poderíamos encerrar aqui, né? Mas o crente avivado, ele é alegre, né? Às vezes as pessoas confundem, né? Que a pessoa cheia do Espírito Santo, aquele jeito autoritário, aquela autoridade, não dá uma risada, não fala nada. É esquisito, né? Porque uma pessoa avivada, ele é alegre, ele é feliz, a alegria do Senhor é a nossa força, né? E a pessoa é fiel em todas as situações, não teme a morte, não tem medo. Aliás, tem medo para cuidado, mas não vive desesperado, não vive estressado, né? Tem pessoas por aí que dizem que o estresse faz parte. Não, chuta o pau da barraca, chuta o balde a qualquer custo. Não, de jeito nenhum. A pessoa tem controle, ele é avivado. E ele procura também se santificar, porque o que não dá é ter, como já falamos, né, uma vida que diz que é avivada, mas aí a reputação é zero. Nome sujo na praça,
ninguém gosta dele, ninguém vai naquela igreja porque tem aquele irmão. Já pensou que coisa? Fulano não cumprimentou ele já é nervoso, ou não cumprimenta ninguém também, tem isso. Difícil, não? Então, quem é avivado é alegre, é feliz, vive o que está em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Resumindo esse tópico aqui, então, o caráter e o testemunho exemplar são os frutos de uma vida cristã avivada. E nas considerações finais, é o seguinte, nós chegamos na conclusão, né? Nos Salmos, então, podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Que lição aprendemos, não? Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada. Tá tudo disponível para nós, não? Tá tudo disponível. Se a pessoa reclamar, não, nesses dias não tem como ser cheio do Espírito Santo, não sei o quê. Como não? Temos a palavra, temos as aulas na internet, temos a condição de orar, de buscar a Deus, temos os cultos de ensino da palavra de Deus, temos as consagrações, temos as reuniões, temos os cultos para ir. Meu amigo, é fundamental. Então a gente só precisa ir, só precisa praticar, só precisa ouvir bons conselhos, entendeu? Então, fica aqui minha dica, busque a presença de Deus, busque a graça de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo. Se você é pentecostal como eu, fale em línguas estranhas, seja curado em nome de Jesus e receba a prosperidade de Deus para a tua vida, tá bom? Olha, a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima aula então, tá bom? Se você perdeu alguma aula aí dessa sequência, tá aí numa playlist, tudo agrupado, né, para que você fique por dentro de todos os assuntos que estamos comentando. Até a próxima aula, um forte abraço e a paz do Senhor.